Imagina só a situação: ter que escolher entre salvar o seu país e salvar o seu próprio filho. Pois é, isso não é uma hipótese. Essa foi a escolha devastadora que o rei Davi teve que enfrentar quando seu filho, Absalão, liderou uma rebelião para tomar o trono. Vamos mergulhar nesse conflito atemporal entre o dever de um rei e o coração de um pai. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de tudo. Para o rei Davi, isso aqui não era uma questão de filosofia, não. Era a escolha real e angustiante que ele tinha pela frente, com o reino à beira do colapso, ameaçado por ninguém menos que o seu filho. Então, o cenário está montado. O exército de Davi está prestes a marchar para uma batalha que vai decidir tudo, para esmagar a rebelião. Mas a ordem que o rei dá aos seus generais, olha, não tem nada a ver com estratégia militar. É um apelo de um pai desesperado. Olha só que contraste absurdo. De um lado, o pedido emocionado de Davi: tratem o meu filho Absalão com brandura. Do outro, a realidade brutal da guerra que ele mesmo iniciou. Uma guerra civil que custaria 20.000 vidas. É o amor de um pai batendo de frente com o dever de um rei. Uma ordem, na prática, impossível de se cumprir. E para não restar dúvida nenhuma, essa ordem não foi um segredinho cochichado no particular, não. Foi dita em alto e bom som na frente de todo o exército para os seus 3 principais generais. Todo mundo ouviu. Não tinha como interpretar errado. A vontade do rei era clara. A batalha começa e o exército de Davi rapidamente leva a melhor. Mas o destino tinha uma reviravolta bem bizarra guardada para o líder rebelde. Um acidente estranho deixa Absalão completamente à mercê dos inimigos. É uma imagem que parece até mentira, né? Absalão, que era famoso pelo seu cabelo longo e bonito, está fugindo na sua mula quando passa debaixo de um carvalho gigante. O cabelo dele enrosca nos galhos e a mula segue viagem, deixando ele ali, pendurado entre o céu e a terra. O príncipe rebelde está totalmente indefeso. Um soldado dá de cara com essa cena. Ele poderia facilmente ter acabado com a guerra ali mesmo, na hora, e ainda ganhado uma bela recompensa. Mas a ordem do rei, ela ecoava nos ouvidos dele. Dividido entre o dever e a oportunidade, ele faz a escolha disciplinada. Corre para informar seu comandante, o general Joabe. E aqui é o momento que muda tudo. A notícia chega a Joabe, um general casca-grossa, que vê o mundo em termos de vitória e derrota, não de sentimento. A lealdade ao seu rei vai bater de frente com a sua avaliação fria e estratégica da guerra. A resposta do soldado é uma verdadeira aula de lealdade. Ele diz para Joabe que nem por todo o dinheiro do mundo ele levantaria a mão contra o filho do rei. A lealdade dele é inabalável. Mas essa lealdade está prestes a ser testada pelo seu próprio comandante. Joabe enxerga as coisas de um jeito bem diferente. Para ele, lealdade não é obedecer a uma ordem sentimental que coloca o reino inteiro em risco. Lealdade é garantir a vitória. Ele não vê Absalão como o filho do rei, mas como a cabeça da serpente, e ele não vai hesitar em cortá-la. A ação de Joabe é decisiva e brutal. Ele mesmo ataca primeiro, cravando 3 dardos no coração de Absalão. Em seguida, seus homens terminam o serviço. Em um único ato de desobediência calculada, o general de maior confiança do rei encerra a rebelião e parte o coração do seu rei. Com o fim da batalha, a história muda de ritmo e vira um suspense tenso. A questão agora não é quem venceu, mas como o rei Davi, que espera ansioso na cidade, vai receber a notícia. 2 mensageiros começam então uma corrida para levar a mensagem. A tarefa de entregar a notícia cai sobre 2 homens. Joabe primeiro envia Cusi, encarregado de contar toda a verdade, por mais terrível que fosse. Mas um jovem ansioso, Ahimaas, insiste em correr também, e por ser mais rápido, ele chega primeiro, só que carregando apenas metade da história. Davi está esperando no portão da cidade. Uma sentinela vê o primeiro corredor se aproximando, e aqui o texto nos dá uma dose de ironia dramática. Davi, cheio de esperança, declara que o corredor deve estar trazendo boas notícias. Quando Ahimaas chega, a primeira pergunta de Davi revela tudo. Ele não pergunta sobre a batalha, sobre a vitória, ele pergunta uma única coisa: o jovem Absalão está bem? Para o rei, a segurança de seu filho era a única vitória que importava. Ahimaas entrega as boas novas da vitória, mas quando é confrontado com a pergunta direta sobre Absalão, ele vacila. Ele se esquiva, diz que viu uma confusão, um grande alvoroço, mas não sabe o que aconteceu. Ele não consegue dar a má notícia ao rei.
a tensão só aumenta. Logo em seguida, o segundo corredor, Cusi, chega. E com ele, a verdade inevitável. Este é o clímax emocional da narrativa, o momento em que a esperança do rei finalmente se desfaz. Davi faz a Cusi a mesma pergunta desesperada. E a resposta de Cusi é uma obra-prima de diplomacia numa situação terrível. Ele não diz, ele está morto. Em vez disso, ele fala que os inimigos do rei deveriam ter o mesmo destino daquele jovem. A mensagem é indireta, mas perfeitamente clara. Absalão se foi. E a reação de Davi é de pura dor visceral. A vitória não significa nada. O trono não significa nada. O rei se foi, e só restou um pai de luto. Ele sobe para o seu quarto e seu lamento ecoa. Meu filho, Absalão, meu filho, meu filho. Quem me dera que eu tivesse morrido no seu lugar, Absalão, meu filho. No final, a perda de seu filho foi um preço alto demais a pagar por seu reino. O que nos leva à pergunta final. Joabe ganhou a guerra para o seu rei, mas ao fazer isso, destruiu o homem no trono. A estabilidade do reino foi garantida, mas a um custo pessoal imensurável. Então a gente se pergunta, o que é uma vitória se o vencedor perde tudo o que realmente importa?